É sempre bom estar aqui nessa nova oportunidade de falar das coisas de Deus, falar da palavra do Senhor. E hoje nós iremos meditar no livro de Isaías, do profeta Isaías 61. Amém? Vamos lá. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Vamos orar? Senhor, fala conosco, nos dá direção e discernimento através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O Senhor ministrou ao meu coração que Ele usa o propósito pelo qual a gente tem vivido, em cada estação, em cada momento da nossa vida, em cada travessia, né? Cada dificuldade que nós temos de atravessar o que nós estamos nesse momento vivendo, pessoalmente, profissionalmente, na carreira profissional, no casamento, na nossa caminhada com Deus. E o Senhor, Ele vem aqui usando o profeta Isaías, falando de uma salvação, a proclamação de uma salvação. E quando ele faz essa narrativa do ano aceitável do Senhor, ele identifica dentro daqueles que ele vai usar, né, naquele exército que ele vai usar para proclamar, tristeza no meio de um povo santo, de um povo eleito, de um povo que tem o céu lhe aguardando, no meio de um povo que tem um chamado, que tem uma obra nas mãos, que tem uma, né, promessa empenhada diante de Deus. Ele encontrou tristeza. Ele olhou para o coração desse povo que ele chamou para pregoar o ano aceitável do Senhor e ele encontrou tristeza. E ele se preocupa, né? Ele mostra, através do profeta Isaías, uma preocupação em restaurar. Antes que a obra seja concluída, antes que o ano aceitável do Senhor seja proclamado, antes que a restauração aconteça na vida de outros, ele quer primeiro restaurar os tristes. Ele quer primeiro restaurar o exército triste. Ele quer primeiro restaurar aquele que ele vai usar e tirar ele desse estágio de tristeza e trazer ele para um momento de gozo, trazer ele para um tempo de alegria, trazer ele para um tempo novo, tirar ele daquela estação. E a gente pode perceber isso, sobretudo, no versículo 3, que ele fala, no 2 ele fala, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. A consolar todos os tristes. Era uma prerrogativa. E no 3 ele diz, a ordenar acerca dos tristes de Sião. Ele tinha uma ordem para os tristes. Ele tinha uma ordem para os tristes. Que se lhes dê ornamento por cinza. É Deus quem diz o tempo e as estações. E Ele sabe esse momento na nossa vida também. O momento de dar o basta, o momento de nos permitir atravessar. E o que o Senhor tem falado ao meu coração é que Ele tem o tempo de trocar essa veste da gente. Ele tem o tempo de mudar, virar a chave na nossa vida e que a gente esteja pronto.
não para viver de ressentimento, não para viver de mágoa, não para viver de cinzas, mas de viver um tempo novo em Deus. Que o nosso coração deseje isso, que seja ardente e real esse desejo em nós. Que a gente busque isso, que a gente olhe para isso, que a gente se embrenhe nisso, que a gente se debruce nisso e que esse seja o nosso alvo. Não nos alimentarmos de tristeza, não nos alimentarmos dos dias que temos vivido, das polarizações, dos tempos difíceis, dos momentos, né, em que a conta não fecha, o salário não bate com as inúmeras contas, a saúde não responde como a gente esperava, as soluções não são as melhores que a gente organizou, o momento não é favorável, mas o Senhor, Ele tem um novo tempo. Isso independe do que a gente está pensando, independe do que a gente está organizando para nós, independe do que a gente está dizendo dentro da nossa cabeça, porque nós organizamos algumas coisas que não são de Deus, não estão ali no desejo, no querer de Deus, né? E que a gente esteja submetendo a nossa vontade a dele a todo instante. E o que o Senhor fala é que a ordenar acerca dos tristes, ele tem uma ordem. E essa ordem, ele diz que ele tem, o que ele tem a fazer e para quê. De que forma ele vai usar? O que ele vai fazer com os tristes que estão em Sião, com os desolados, com aqueles que se sentiram vilipendiados por alguma situação, incomodados, entristecidos.